Salve, salve, meu povo! Todos da segunda série do ensino médio, bem-vindos à nossa aula de hoje do hashtag Se Liga na Mídia, Crítica e Literatura em Ação. Eu sou o professor Mauro Farias, um homem negro de 1,76 m, cabelo curto, hoje estou usando um chapéu, barba um pouco crescida, uma camiseta cinza com uma figura aqui de caveira, uma estampa. Estou à frente aqui de uma bancada e hoje a nossa aula é super especial. Vou falar do meu sinal de Libras também, já para completar nossa identificação. É um Mzinho aqui próximo da bochecha. Comigo agora a nossa queridíssima Natália, que também fala com vocês aí pela linguagem brasileira de sinais, certo? Gente, hoje a nossa aula é super especial porque, além de ser a última, é a aula da culminância, né, da nossa atividade, em que a gente vem falando da produção da nossa vídeo resenha. Então, durante a trajetória, o percurso aí de aulas que a gente teve na atividade 5, a gente falou sobre escolha do filme, a escrita do argumento, do roteiro, né, todo esse trabalho que a gente fez aqui durante as aulas, até chegar hoje em que a gente vai simular aqui como seria uma gravação de uma videoresenha, ou seja, como que eu faria uma gravação de uma videoresenha. Então eu preparei algumas coisas aqui, inclusive esse chapeuzinho que a produção me arrumou aqui, ficou bem legal. Eu estou, como vocês podem ver, no deserto, no sertão, né, nordestino, então eu tô com um pouco de calor aqui, tá? Por isso que eu pus o chapeuzinho aqui para poder não ter aquela, sei lá, insolação, né? Vamos lá então, ó. Aí, vou apresentar mais coisas para vocês. Então, no meu cenário aqui do sertão, eu tenho aqui do meu lado direito, que aí para vocês está aparecendo como esquerdo, mas do meu lado direito, uma demonstração de uma figura, né? Um vulto aí de uma figura, como se fosse um peregrino nordestino aí que está fazendo aí a sua peregrinação pelo sertão em busca de água, em busca de alimento. Então a gente já falou muito sobre isso, a questão social, né? Do meu lado esquerdo, aparecendo para vocês aí no vídeo do lado direito, eu aponto, além da Natália, né, que eu estou quase com a mão na tela aqui, temos aqui o nosso Antônio Conselheiro, que seria aquele peregrino, o líder dos peregrinos, né, dos nordestinos que andavam ali pelo sertão. A gente vai falar sobre isso porque eu vou falar sobre o filme que a gente escolheu, tudo isso aí, mas já para você saber que não é Jesus Cristo, não é Noé, não é Moisés, é Antônio Conselheiro, tá certo? Vamos continuar a nossa apresentação da aula. Olha só, de olho na integração, para vocês lembrarem, o hashtag Se Liga na Mídia é composto de 4 componentes. Esse que eu estou apresentando, que é o Crítica e Literatura em Ação. Temos também o Clube de Estudos das Representações Culturais, do professor Mauro Marcel. Luta como Prática Corporal, da professora Mara Valéria. E a Estética do Corpo, que é o componente do professor Jocélio. Muito bem, continuando, o objetivo dessa aula é demonstrar e debater possibilidades de gravação de uma videoresenha para auxiliar o fechamento da atividade. E na aula de hoje, segue o fio, o que fazer até a gravação do vídeo resenha do filme Guerra de Canudos. Agora eu já contei para vocês por que nós temos essa imagem de fundo aqui, o nosso chroma key. Falamos sobre making off na aula anterior, né? E mostramos como é que a gente formata isso daí. Então, só para vocês saberem, atrás de mim tem uma tela verde, eu vou contar mesmo. O diretor não quer que conte, mas eu vou contar. Tem uma tela verde aqui. Mas a imagem de fundo é essa que vocês estão vendo, tá bom? Então, é aquela coisa do making off que a gente falou, e todo o trabalho da produção aqui para deixar a coisa um pouco mais realista. Eu estou no deserto, mas estou no ar-condicionado. É essas coisas da tecnologia. Tá? Gente, ó, segue o fio, a gente vai lembrar quais foram as aulas que a gente apresentou até aqui. Então começamos falando sobre a escolha dos filmes, né? Então você precisava escolher o filme para fazer sua videoresenha. Tem todo aquele levantamento dos filmes nacionais, né? A Filmoteca, pensar nos filmes nacionais. Então a gente fez aí a curadoria de alguns filmes nacionais, conversamos sobre a história do cinema nacional, tal. Depois entramos também na questão do repertório. Eu quero mostrar sim a produção. Vixe, vocês precisavam ver isso. A produção está perguntando se eu quero mostrar como que tá sem a imagem. Eu quero mostrar sim. Vamos lá, vamos mostrar? Olha lá, ó. É assim, ó, tá vendo? Não tem nada aqui. O Antônio Conselheiro foi embora, tô sozinho aqui. Mas de repente volta. Olha lá, ó. É assim, ó, o deserto vai e volta.
Que coisa boa seria isso, né? Se você está num lugar e de repente você quer mudar todo o cenário, você faz só assim, ó, e já muda. Seria muito bom. Voltando para a tela, obrigado, produção. Obrigado, Gui. Obrigado, pessoal que está aí fazendo o trabalho por trás das câmeras. Depois eu vou mostrar eles também. Olha só, produções africanas, a segunda aula. Eu trouxe aqui o professor Odair, lembra? A gente falou sobre o cinema, Nollywood, né? As produções na Nigéria, falando sobre a verdade, a narrativa africana, sem esse filtro ocidental que a gente já conhece. A terceira aula eu trouxe o Leandro Ribeiro, diretor aqui do Centro de Mídias. Ele veio falar sobre técnicas de gravação, foi uma aula muito legal. Na aula 4 eu trouxe o Marquinhos, né? O Marcos, que veio falar sobre a questão da edição de vídeos, ele trouxe dicas interessantíssimas. Na última aula eu abordei sobre a importância de se gravar os bastidores, o making of, tá? E a gente discutiu bastante sobre isso, inclusive sobre isso que acabou de acontecer aqui, né? Da gente ter toda uma montagem para fazer o cenário. E hoje é a nossa aula e resenha para despedir, para a gente despedir do ano, despedir da unidade curricular, despedir da atividade, despedir de tudo. Tá bom? Por isso que eu vim aqui para o Nordeste para a gente fazer uma aula bem especial. A gente tem essas coisas boas. Ó, segue o fio. O que a gente precisa para fazer a nossa vídeo resenha? A gente precisa de planejamento. Para planejar a gravação da nossa vídeo resenha, a gente precisa ter algumas etapas a cumprir aí. Primeira delas, escolher o filme de roteiro adaptado. Por que eu falei de roteiro adaptado? Porque o meu componente, ele trata da crítica, literatura em ação, ou seja, obras literárias adaptadas para o cinema. Então, a primeira etapa é a escolha do filme de roteiro adaptado. Pode voltar lá para eles, Gui. Ó, segunda etapa, escrever uma resenha sobre o filme, ou seja, o que é a resenha? Só para lembrar vocês, é aquele texto que a gente faz, em que a gente aponta as nossas percepções sobre a obra que a gente assistiu, no caso do filme, né? Então você vai escrever um texto após ter assistido ao filme, e aí você vai dizer as suas percepções, vai fazer as suas análises técnicas e tal, como forma de indicar ou contraindicar o filme, né? Então, a segunda etapa lá, pode voltar para eles, é escrever uma resenha sobre o filme, deixar a resenha pronta. Terceira etapa, redigir um argumento e o roteiro de gravação. O argumento e o roteiro de gravação, que a gente já falou muito sobre isso, que é o preparo, é a pré-gravação. Então o argumento é trazer a ideia inicial do que se espera e o roteiro é aquele mais detalhado, dizendo como será feita a gravação. E por fim, gravar a vídeo resenha, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Então, digamos que eu estivesse aqui realmente pronto para gravar a vídeo resenha do filme Guerra de Canudos. Então eu já teria que ter feito todo esse processo anterior, né? Esses 3 processos anteriores, que é escolhi o filme. Então eu fui lá, mexi e falei, Guerra de Canudos é ótimo para fazer. Então já escolhi o filme de roteiro adaptado. E o filme Guerra de Canudos, né? Ou Canudos, como se eu não me engano me parece é o nome original, ele é adaptado de que obra, professor? Ele é adaptado da obra Os Sertões, de Euclides da Cunha. Não é exatamente o livro Os Sertões adaptado para o cinema, é a história contada por Euclides da Cunha adaptada para o cinema. Então você não vai encontrar, por exemplo, no filme o livro, tá? Quem lê o livro não é a mesma coisa do filme. O filme é uma história ali adaptada, tá certo? Então depois, escrevi uma resenha sobre o filme. Tem que escrever uma resenha. O que achei do filme? Quais são os pontos altos, pontos que não foram tão legais, se teve aí uma impressão boa sobre a atuação dos atores, das atrizes, se a fotografia foi boa, se a história foi bem contada, teve um enredo legal. Tudo isso aí, fazer a resenha. Depois escrever o argumento, o roteiro e por fim a gravação. Então vamos lá, a escolha do filme. Eu escolhi esse filme aí, ó, Guerra de Canudos, 1997, do diretor Sérgio Rezende. Temos aí uma imagem legal, vou descrever para vocês. É uma imagem que mostra uma igrejinha, né, centralizada. Ela pega aí o foco do céu, então é um céu com algumas nuvens, mas bem, mostrando que está bem calor aí, que está bem aberto, tá? Tem o chão todo mostrando a aridez aí do sertão, então é um chão de terra, né? Tem pouca vegetação, a vegetação bem rara mesmo, e a igrejinha ela é bem emblemática porque está mostrando a questão da religiosidade. Uma família sertaneja, é a minha resenha, uma família sertaneja se divide quando a filha mais velha, Luísa,
se recusa a acompanhar os pais na peregrinação liderada por Antônio Conselheiro. Luísa foge e se torna prostituta, passando a viver de forma independente. Sua família migra para Belo Monte, região de Canudos, onde Antônio Conselheiro e seus fiéis procuram resistir aos ataques dos soldados federais enviados para acabar com o povoado. Eu falei que era resenha, desculpa, sinopse, tá, gente? Então essa é a sinopse do filme Guerra de Canudos que eu escolhi. Eu fui lá, escolhi esse filme, quero falar sobre ele. Passei a sinopse. Aí eu vou para o quê? Próximo passo, a resenha. Então, uma resenha que eu fiz sobre o filme Guerra de Canudos, tá? 1997, repeti a informação, direção de Sérgio Rezende. A Guerra de Canudos é talvez o episódio mais emblemático da história recente brasileira. Contextualizando, é importante lembrar que o Brasil experimentava a transição, se assim podemos dizer, entre Brasil Império e o republicano. Diante dessa fotografia, o filme de Sérgio Rezende, subsidiado por diversos textos, dentre eles Os Sertões, de Euclides da Cunha, entrega uma ótima experiência para o audiovisual. O elenco é estrelado por artistas de primeira grandeza, como Cláudia Abreu, Marieta Severo, José Wilker, Paulo Betti, Selton Mello, José de Abreu, entre outros, o que torna o filme muito mais atrativo, dadas as interpretações espetaculares. A fotografia é excelente, retratando de forma verossímil o sertão do fim do século XIX. As cenas de lutas ficaram um tanto quanto pitorescas, chegando ao ponto de ser visível as falhas coreográficas de alguns atores. Um ponto que pode causar um pouco de estranheza é o comportamento extremamente rebelde da protagonista Luísa, que se opõe de forma agressiva à sua família, por causa da sua antipatia por Antônio Conselheiro. É louvável a escolha de Sérgio Rezende por uma protagonista feminina e guerreira, mas considerando o contexto, uma era tão patriarcal, considerei exagerada a sua indignação. Então, aí é a resenha. A resenha, como vocês sabem, é o texto em que a gente faz o julgamento, né? Faz julgamento de valor sobre a obra, a gente aponta o nosso ponto de vista analisando cada etapa. Então, nessa resenha eu apontei que o filme é uma obra maravilhosa, considerando globalmente assim, o total da obra, é uma obra muito aconselhável, super indicada para vocês conhecerem um pouquinho sobre a Guerra de Canudos, quem nunca leu o livro Sertões, quem nunca entendeu, se aprofundou muito sobre a história. Então é ótima obra. Analisei também que o elenco é maravilhoso, né? Primeiro eu falei sobre os textos que foram usados para adaptar a obra, né? Então, entre eles Os Sertões, de Euclides da Cunha, que é uma obra clássica do pré-modernismo, né? Nacional, tudo. Euclides da Cunha era um jornalista do estado de São Paulo, para quem não sabe, e ele foi designado para fazer a cobertura desse conflito, e aí ele escreve essa matéria, e a partir daí ele escreve também um livro, né? Então, para quem aí, os estudantes que ainda não tiveram contato com essa obra, super indico. Mas eu falo sobre os textos, inclusive Os Sertões, e também vou citar o fato do elenco ser super estrelado, né? Com atores de primeira grandeza, aí coloquei os nomes e falei que isso deixa o filme também um pouco mais atrativo, porque as atuações são boas, muito boas mesmo, algumas excelentes, né? E aí eu falo sobre a fotografia, que ficou também muito boa, quer dizer, os cenários, todas as tomadas ali das cenas são maravilhosas, remetem mesmo a um sertão do final do século XIX, né? Então, destaco bem isso daí. Falo sobre os conflitos e aí na parte dos conflitos eu faço uma observação. Na parte dos conflitos eu acho que houve aí um problema de coreografia, não sei se proposital, mas ficou um pouco estranho. Tem horas que a gente vê assim, as cenas de combate, fica mais engraçado do que dramático, né? Porque teve uns probleminhas de coreografia ali nas lutas, nos embates e tal. Mas, de repente, o diretor queria passar essa ideia mesmo, eu não sei se foi de bom gosto, tá? E o outro destaque que eu faço é o fato do Sérgio Rezende ter escolhido uma protagonista, que é fictícia, obviamente, a Luísa, e ele deu a ela um empoderamento que não era muito comum naquela época. É legal? Mas eu acho que exagerou demais a forma como ela se manifestava, porque a gente sabe que nessa época não era muito comum as mulheres ter toda essa imposição. E sem punição, né? O que ficou estranho, né?
Então eu acho que aí houve um pouquinho de exagero, mas é uma interpretação, obviamente, do resenhista, que talvez vocês não concordem ou que vocês possam até contra-argumentar. Então percebam, olha só, eu escolhi o filme e depois de escolher o filme, eu fiz uma resenha sobre ele. Ou seja, eu já tenho na minha cabeça um ponto de vista criado a respeito do filme, que eu posso discorrer, que é isso que você vai fazer na vídeo resenha. Você vai ter que discorrer sobre o seu ponto de vista a respeito do filme. Obviamente que esse ponto de vista não pode se limitar, só um minuto aí, ó, teve uma substituição, agora acaba de entrar com a gente, Marco, seja bem-vindo, Marco, ao deserto. Está um pouco quente aqui, Marco, mas você se acostuma, tá bom? E o Antônio Conselheiro está te abençoando aí. Muito bem. E aí, a ideia numa vídeo resenha não é você ficar falando só da sua subjetividade, né? Falar o que você achou. É mostrar também uma análise técnica. Então tem que ter critérios. Você vê que aí eu trago a ideia do elenco, eu falo sobre a questão da fotografia. Então, por mais que seja uma subjetividade também, mas tem base aí em critérios técnicos, tá certo? Então você vai fazer tudo isso. Fez a resenha, tá bonitinho. Agora você vai partir para o quê? O argumento. Por que o argumento, professor? Porque agora você precisa vender essa ideia. É como se você estivesse querendo levar para uma produtora a ideia de gravar uma videoresenha. Então você não tem dinheiro para isso, você não tem condições, você não tem equipamento, você não tem todas essas questões que são obrigatórias, né, que são exigidas, esses elementos que são exigidos para poder gravar videoresenha, e você precisa de auxílio de alguém. Então, finjamos que a sua videoresenha seja um filme e que você precisa convencer uma produtora, uma cinematográfica, alguém a subsidiá-lo financeiramente. Então, você precisa criar o seu argumento. Mas digamos, professor, só financeiramente? Não, o argumento também serve para poder levar a ideia para um debate. Caso você queira, por exemplo, no caso da escola aí, o grupo comprar sua ideia, né? E verificar que é dessa forma que tem que ser feito. Então, o argumento é o texto inicial. É aquele em que você vai apresentar as ideias de forma inicial. Detalhando, mas não muito, porque ainda não sabemos se vamos gravar. O argumento ainda não é a certeza de gravação, tá bom? É para vender o peixe. Vamos lá, então o nosso argumento é esse aí, ó. O vídeo consiste numa resenha sobre o filme Guerra de Canudos, a vídeo resenha. Queremos retratar a abordagem do filme, mas explicando o contexto em que se deu o fato. De início, retomaremos a situação política e social vivida na época e a era literária que se experimentava. A partir dessa introdução, vamos contando a história e relacionando-a ao filme de Sérgio Rezende, com imagens do filme e trechos do livro Os Sertões de Euclides da Cunha. Olha que legal. Então, no argumento, a ideia vamos fazer uma resenha sobre o filme, obviamente é uma vídeo resenha, mas a gente vai primeiro começar contextualizando como que era o Brasil dessa época, assim como eu comecei na resenha. Lembrando que era uma época em que o Brasil estava numa transição entre o Brasil Império e o Brasil República, então isso é importante entender, porque pensa, era um conflito que já se vivia aí de mudança política. E essa mudança política mexia com a questão social. E os nordestinos que já eram pessoas que sofriam com os problemas naturais, da aridez da terra, todos os outros problemas, o sertanejo principalmente, ele agora enfrenta um outro problema que é o abandono político e a opressão, porque no filme vocês percebem como, quem assistir ao filme vai perceber como que a República, além de não auxiliar o povo com as demandas que eles tinham, ainda cobrava impostos altíssimos, né? Independente se tinham ou não condições de pagá-los, tá? Então eu vou começar falando sobre isso e depois eu vou comentando a história da guerra, associando com o filme e o livro do Euclides da Cunha. Então eu vou fazer sempre um paralelo. É essa a ideia que o argumento está trazendo. Então, de vez em quando, não nessa aula aqui, tá, gente? Mas vocês aí, nessa ideia do argumento de vez em quando vai aparecer uma cena do filme, né? E aí eu vou trazer também um trecho do Euclides da Cunha falando sobre algum fato que tenha relação com aquela cena e a gente vai discutindo, tá bom? E o chapeuzinho é para mostrar que a gente está no deserto. Muito bem. Então, olha lá, começando. A primeira cena é essa, ó. Inicia com o abuso do governo republicano com os pobres, cobrança de impostos de quem não tinha nem o que comer. É como se fosse o meu roteiro aqui, ó. Já vou iniciar mostrando o abuso do governo republicano com os pobres, cobrando impostos de quem nem tinha o que comer,
que é assim que começa mesmo, tá? Então o cara tinha uma vaquinha ali e ele estava vendendo aquela vaquinha para poder comprar comida, e aí o governo vem e leva a vaquinha como imposto, ele fica na complicação porque ele já tinha empenhado a vaquinha por um empréstimo, como se fosse agiotagem, né? Quem entende a ideia de agiotagem, ele deu a vaquinha, pegou o empréstimo e agora quando vai entregar a vaca, o governo pega a vaca como pagamento de imposto, então já começam... o problema já aparece logo no início do filme, tá? Então é assim que se inicia. Veja que a imagem, ela remete a isso, a aridez do sertão, né? Então eu trouxe aí uma imagem que mostra aí plantas próprias do deserto, do sertão nordestino, e os vultos ali, né, que é proposital, mostrando como essas pessoas sofriam ali na labuta, de busca pela sobrevivência, a fuga de um lugar que era hostil, né, e o abandono dos poderes públicos, né? Então é essa a ideia que eu quero transmitir aí, tá? A beleza do céu é tudo bem, mas contrasta com a tristeza e do sofrimento desse povo. Então esse é o início. Aí vamos lá, próxima etapa. Surge na cidade um padre, Antônio Conselheiro, que prega a salvação divina e o castigo para os representantes do demônio. Você vê que eu pus entre aspas porque é o jeito que ele chamava. Representantes dos demônios, dos republicanos. E aí, cabe aqui então uma contextualização. Não sou professor de história, tá? Mas vou fazer uma contextualização. Quando Antônio Conselheiro chama os representantes da República de demônio, é porque ele é contra a proclamação da República. Olha, é uma época de transição, então existia quem era a favor da República, que é a que surgiu ali, e existia aqueles que defendiam a monarquia, que era o que existia até então, né? A gente estar sobre o poder do Império ou do Reino Português. Né? Então, você sabe que a proclamação da República fez o quê? Acabou com o reino português, com o reinado português. Então, a monarquia acaba, mas existem alguns que ainda achavam que essa era a melhor forma, né? A monarquia ela era muito mais benéfica ao Brasil do que a República. Então, o Antônio Conselheiro fazia parte desse grupo. Tá? Então, para ele, os representantes republicanos eram demônios. E aí ele fala isso o tempo todo no filme. Tá bom? Então, ele surge na cidade pregando a salvação, mas arrebanhando pessoas a protestarem contra os republicanos, e a justificativa dele é usar esse abandono, esse descaso que o governo tem com os nordestinos, com os sertanejos. Tá certo? Próxima etapa. Dentro de tanto caminhar, arrebanhando seguidores, Conselheiro e seus fiéis chegam a Canudos e se estabelecem. Então eles andaram muito ali pelo Nordeste, fazendo aí suas peregrinações, arrebanhando pessoas que foram se acomodando cada vez mais, né, à multidão que ele arrebanhava, e chegaram a Canudos e ali eles falaram, vamos nos estabelecer. Acontece duas coisas aqui. Primeiro, para os republicanos, o Antônio Conselheiro, com a mensagem dele, ele era um foco monarquista, ou seja, era como se fosse uma ameaça à nova república, porque ele tinha a ideia de retornar à monarquia, ele defendia isso. Para quem morava ao lado, quem eram os donos de terra, era uma ameaça aos latifundiários. Os latifundiários eram aqueles grandes donos de terra que não sabiam nem onde as terras deles acabavam, mas se sentiam ameaçados porque esse povo estava chegando ali e poderiam ocupar as suas terras, né? Que na verdade eram terras de todos, mas com o novo governo passou a ter dono de terras, distâncias que nem se calculavam, né? Então, a chegada de Conselheiro e seus fiéis a Canudos começou a gerar esse burburinho, esse problema aí, tanto com a República quanto com os latifundiários. Vamos para a próxima? Antônio Conselheiro anuncia os 4 fogos, né? Os 4 fogos que seriam os 4 ataques que ele sofreria. Então ele, numa dessas, a partir do momento que começam os conflitos com os donos da terra, pode deixar na tela, viu, Gui, que eu vou explicar cada um. Ele fala que a partir dali eles vão começar a enfrentar ameaças. Então ele chama de 4 fogos, né? Os 4 fogos, que serão os 4 ataques que eles vão sofrer. O primeiro fogo se deu em 12 de 11 de 1896, que é quando a tropa de uma cidade chamada Uauá, com 100 praças são policiais mesmo, né? Foram atacados porque eles estavam se rebelando contra um vendedor de materiais de construção que não quis entregar o material para boicotar a construção da igreja, tá? E nesse primeiro fogo, os
guerrilheiros de Canudos, se assim podemos dizer, todos eles com pás, enxadas, pequenos pedaços de pau, conseguiram vencer essa tropa de 100 praças e vencer o primeiro fogo, tá? Mas Antônio Conselheiro disse que seriam 4 fogos. Então o segundo fogo foi no dia 10 de 1 de 1897, porque esses donos de terras que tinham contratado os praças para poder vencer os guerrilheiros de Canudos, que já eram um número muito grande, ficaram indignados com essa derrota e pediram ajuda militar. Então uma expedição militar com 609, ela multiplicou aí 6 vezes o número do primeiro ataque. 609 praças e artilharia da PM baiana foram para cima dos guerrilheiros, dos moradores de Canudos, né? Eu falo guerrilheiros porque eles se posicionaram para se defender, mas eles não tinham arma nenhuma. Se defendiam com as armas que eles tinham, pedaços de pau, pedra e algumas ferramentas. Venceram de novo. E aí o que acontece? A partir do momento que eles começam a vencer, eles começam a tomar as armas dos soldados, né, dos praças que eles enfrentavam. E aí vem o terceiro fogo. Aí sim, a República começa a sentir uma ameaça monarquista. Eles começam a achar que não é simplesmente um povo lutando por terra e por sobrevivência, é um foco monarquista, como foi falado no anterior. Então eles mandam uma expedição muito maior, com 1.300 homens, em 6 de 2 de 1897, para acabar, exterminar com o povo de Canudos. E, para surpresa de todos, eles vencem novamente, né? E aí vem o quarto fogo. No quarto fogo, aí sim houve uma expedição militar. Tá ali com 1.300 homens, mas tem um erro aí, é muito maior, tá? De 5 de 10 de 1897, o exército manda realmente uma tropa, como se fosse uma guerra, para exterminar mais de 20.000 pessoas, que eram as pessoas, os fiéis que seguiam o Antônio Conselheiro, e aí sim eles conseguem vencer e extermina quase todos os moradores da cidade de Canudos. Então é uma história trágica e que é marcante e que pouco a gente vê falar, né, no Brasil. A gente vê falar muito de histórias americanas, europeias, né, guerras em que o povo luta pela própria sobrevivência, esses filmes épicos, né? E nós temos essa história aqui no Brasil que poucos conhecem e que o próprio exército ataca o seu próprio povo, né? E mata, né? E extermina muita gente porque estavam lutando por terras. Na verdade, eles usaram o argumento político de que era um foco monarquista, mas as pessoas lutavam por terras e sobrevivência, tá? Acompanhados ali pelo religioso Antônio Conselheiro. Então, o filme Guerra de Canudos é um filme maravilhoso, é uma história muito legal e muito bem contada, tá? Dada algumas observações que eu fiz ali, mas aí cada um vai ter o seu julgamento, é super indicado para quem quiser acompanhar, tá bom? Gente, então eu acho que eu consegui fazer minha vídeo resenha do nosso filme. Olha só, lembrando aqui, uma coisa que eu quero lembrar é que o ator principal, que é o Antônio Conselheiro, é o José Wilker, que já faleceu, né? Um grande ator que a gente se acostumou a ver nas novelas da Globo. E ele faz uma apresentação, para mim, maravilhosa, uma interpretação maravilhosa do Antônio Conselheiro. Existem muitas críticas à interpretação dele, mas eu acho uma interpretação muito boa. Ele incorpora muito bem aquela coisa do profeta, né? Ele tem mesmo essa característica, tanto na cabeleira, quanto na forma de falar, daquele profeta do deserto que a gente já acostumou a ver, esse estereótipo que a gente vê em filmes religiosos. Então eu acho que é uma interpretação muito boa, tanto dele como da Cláudia de Abreu. A Marieta Severo também faz um papel maravilhoso, mas eu destaco aí o papel Cláudia de Abreu e José Wilker, que são papéis muito legais, tá bom? O filme tem musicalidade legal, fotografia legal, é um filme mais atual, de 1997, então ele não tem aquela filmagem mais antiga, tá com uma filmagem mais atualizada, com técnicas mais atualizadas, vale muito a pena. E por fim, eu quero agradecer a vocês que acompanharam, me toleraram durante todo esse ano e acompanharam aí a nossa trajetória no UC2, falando de filme e obra literária, tá? Agradecer demais a colaboração de vocês, assistindo às aulas e fazendo as nossas tarefas e dizer que tudo isso aqui foi feito pensando em vocês. Então, eu estou muito feliz de ter conseguido concluir essa unidade curricular com vocês e
agradeço demais e convido-os para o ano que vem. O ano que vem a gente vai estar junto de novo, tá bom? Um grande abraço, um beijão do coração e tiro meu chapéu para vocês. É isso aí. Tchau, tchau, gente. Valeu.